Bem-vindos. Pretendemos com este vídeo esclarecer alguns dos pontos que pensamos têm gerado mais confusão relativamente à questão do RGPD. Ou seja, há aqui alguns mitos que têm vindo a ser criados e que estão, no fundo, a prejudicar um bocadinho a forma como as pessoas estão a interpretar o regulamento. Relembrando então muito rapidamente, o RGPD, ou Regulamento Geral de Proteção de Dados, entrará em vigor a partir de 25 de maio de 2018. Já foi aprovado pelo Parlamento Europeu e do Conselho a 27 de abril de 2016, ou seja, há cerca de 2 anos, e refere-se à proteção de pessoas singulares quanto ao tratamento de dados pessoais. Convém, antes de mais, esclarecer então o que são dados pessoais e o que é tratamento, são dois pontos fundamentais para compreendermos o regulamento e que temos verificado que ainda continuam a gerar alguma confusão. E, citando o próprio regulamento, informação relativa a uma pessoa singular, identificada ou identificável, seja através de um identificador como um nome, número de identificação, dados de localização, identificadores por via eletrónica, características dessa pessoa, características de identidade física. Há aqui alguma confusão. O e-mail, embora tenha um arroba nome da empresa.pt, é um dado pessoal porque permite-nos identificar um indivíduo, uma pessoa singular. Portanto, só pelo facto de estarmos a usar um e-mail da empresa, há um bocadinho a ideia de que isto não é um dado pessoal, mas é porque são dados que nos permitem chegar a nós, ou seja, aqueles dados permitem a nossa identificação. Portanto, são considerados dados pessoais. Em relação ao tratamento, talvez a maior confusão que esteja a acontecer tem a ver com o facto de pensarmos que só pelo facto de consultarmos dados, ou seja, não estamos a processá-los do ponto de vista de alterar, não estamos a adicionar ou apagar nada, só, entre aspas, estamos a consultar e por esse facto não estamos a tratar dados. Portanto, essa é uma ideia errada, porque por tratamento, e citando novamente o regulamento, entende-se uma operação, um conjunto de operações efetuadas sobre os dados pessoais. Portanto, nestas operações incluem-se a recolha, registro, organização, a alteração, a consulta, ou seja, só pelo facto de nós estarmos a consultar dados pessoais, nós estamos automaticamente a considerar que estamos a tratar dados pessoais. Portanto, consulta, utilização, transmissão, todas estas operações são consideradas tratamento. O regulamento aplica-se a todas as organizações que ofereçam bens e serviços a cidadãos da União Europeia. Essas empresas ou organizações não têm que estar sediadas na União Europeia, portanto, estarão automaticamente abrangidas desde o momento em que tratem dados de cidadãos da União Europeia. Estejam sediadas nos Estados Unidos, na Ásia, portanto, o facto que as torna ou que as obriga a estar em conformidade é se tratam ou não dados de cidadãos da União Europeia. A origem do regulamento é mais ou menos simples de perceber, ou seja, como qualquer lei tem de evoluir, tem que se adaptar à realidade e é fácil pensarmos que nos últimos 15, 20 anos ou menos do que isso, a revolução tecnológica foi enorme, portanto, a forma como as empresas se relacionam entre si, a forma como são transacionados dados pessoais entre empresas, a forma como os nossos dados pessoais estão dispersos por diversas plataformas, diversas entidades, é enorme e é muito diferente do que acontecia ainda há 15 ou 20 anos. Daí que tenha surgido o regulamento que visa então melhorar os direitos de privacidade dos cidadãos da União Europeia, por outro lado, aumentar o dever de proteção pelas organizações que tratam esses dados e, como consequência destes dois pontos, obviamente estamos a falar de uma forma muito objetiva, muito simples, mas como uma consequência positiva, nós podemos, no final, ao estar a tratar da conformidade com a RGPD, nós automaticamente e simultaneamente estamos a otimizar, de certeza, os nossos processos internos. Porque, na sua maioria, falando agora talvez mais da parte tecnológica, o regulamento não traz propriamente novidades, não inventa nada. Portanto, o regulamento o que vem é impor, vem criar a regra, mas todos os conceitos de gestão de privacidade e segurança que estão por trás já existem há muito tempo, inclusivamente já são implementadas por muitas empresas desde já há bastante tempo. Portanto, concluímos que uma implementação de boas práticas, de processos, de tecnologia jurídicas, no fundo, é a forma que nós temos de conseguir caminhar para a conformidade com o regulamento.
Temos então como ponto-chave à volta da privacidade que o regulamento anda. Portanto, os cidadãos, no fundo, é devolver um bocadinho aos titulares dos dados, devolver-lhes o direito que têm de saber onde é que eles andam, a quem é que são transmitidos, o que é feito com os nossos dados pessoais. Nós temos o direito, enquanto titulares dos dados, de aceder, de saber onde é que eles estão, o que é que cada empresa tem sobre nós, se transfere ou não transfere para entidades terceiras. Nós temos o direito de dizer que não queremos mais que os nossos dados sejam processados para aquele intuito. Nós temos esses direitos todos que são reforçados com o regulamento. Por outro lado, as empresas, as organizações têm o dever de proteger os nossos dados, de reportar às entidades competentes qualquer violação de dados num período máximo de 72 horas. Têm a obrigação de receber o nosso consentimento enquanto titulares dos dados para processá-los e, eventualmente, nomear um DPO, um Data Protection Officer. Não vamos falar sobre este tema hoje, não é do âmbito, mas que também, posso-vos dizer, que também acaba por ser um mito, que não é obrigatório todas as empresas nomearem um DPO, embora seja recomendável que tenham alguma pessoa responsável internamente por este processo. No fundo, outro ponto-chave do regulamento é a transparência. Tudo aquilo que temos vindo a falar tem a ver com transparência. O que nos leva, obviamente, também a estar dependentes de questões jurídicas. Vai passar muito, não exclusivamente, mas é claro que passa muito por revisão de contratos ou de cláusulas ou adendas. Portanto, nós não conseguimos estar conforme um RGPD se não envolvermos, obviamente, também uma área jurídica que nos consiga validar formalmente os nossos atuais contratos com terceiros. Passando então agora a dois quadros muito objetivos, quero apresentar-vos aqui talvez os principais mitos de que nos temos apercebido. Um deles tem a ver com levar quase o regulamento ao extremo, ou seja, tem passado se calhar um bocadinho a ideia de que passa a ser proibido, nós não podemos ter dados pessoais nas organizações. Obviamente isto não é verdade, isto é um mito. As empresas têm que ter dados pessoais, senão não conseguem trabalhar. O regulamento o que pretende é criar regras, no fundo, é criar a tal transparência e é devolver aos titulares dos dados o direito que eles têm sobre eles. Portanto, obviamente que não é proibido recolher nem tratar dados pessoais. Um outro grande mito que tem gerado muita confusão refere-se ao direito ao esquecimento, talvez por ser aquele que tem é o mais espetacular, mas não é obrigatório as empresas indiscriminadamente, só porque têm ferramentas para o fazer, começarem a anonimizar e a esquecer ou apagar dados pessoais dos seus titulares, só porque eles o pediram. Isto porquê? Porque este direito não é absoluto. Este direito vai chocar ou vai ter que ser validado em conjunto com os deveres também que a empresa tem e com os direitos que tem de manter os dados pessoais. Portanto, se uma organização tem de manter legalmente a informação, não vai apagá-la só porque um determinado titular dos dados assim o solicitou. Portanto, há que ter muito cuidado na interpretação deste ponto e na sua execução dentro das empresas. Outro mito, já terão ouvido falar no PDM, uma ferramenta do Primavera, que é fantástica naquilo que faz. Portanto, o que faz é fazer face ao regulamento, mas do ponto de vista do ERP. Mas não haja a ideia que o PDM vai resolver o problema ou a questão da conformidade na sua totalidade na empresa. Portanto, ele é direcionado para os dados pessoais que estão localizados no ERP Primavera. Uma grande ideia também que tem passado é que, ok, eu posso instalar uma firewall ou um sistema de backups ou um antivírus e pronto, já tenho regras de segurança, já tenho normas de segurança implementadas e assim já estou conforme o RGPD. É claro que isto não é assim. É fundamental ter uma firewall, é fundamental um sistema de backups, mas só por si também não garantem nada. Garantem uma pequena parte apenas. Nada também não é verdade, mas garantem apenas um bocadinho de todo o processo de conformidade. Por outro lado, também há um bocadinho a ideia, como isto se trata de um regulamento, que isto é uma questão jurídica, pura e simplesmente. E claro que também não pode ser visto meramente do ponto de vista jurídico, porque há todo um conjunto de medidas que já vamos ver a seguir, que têm que ser tomadas em simultâneo e em paralelo com a parte jurídica, que obviamente é fundamental e é um dos pilares do regulamento. O maior mito também é que eu não tenho que me preocupar, ou porque a empresa considera, a organização considera que não tem dados pessoais, o que se calhar em 99,999% dos casos
Não é verdade. Eu atrevo-me a dizer que todas as empresas, ou a esmagadora maioria das empresas, têm que ter dados pessoais armazenados e claro que os trata. Portanto, a conclusão de todos estes mitos é que para nós estarmos no caminho correto e conseguirmos estar em conformidade com o regulamento, nós temos que agarrar em cada um daqueles mitos e transformá-la numa parte de todo o processo de conformidade. Portanto, jurídico sim é um dos pilares, não é o suficiente. Antivírus, anti-malware sim, é verdade, é fundamental na proteção de acessos externos, ou seja, na proteção da violação dos dados pessoais que a organização armazena, mas só por si também não resolve. O backup é fundamental para nós garantirmos também a proteção dos dados pessoais que nos são entregues. A encriptação, de forma a que não seja em processos de transmissão de dados, que esses dados não possam ser interceptados por vírus, por os chamados hackers, piratas. Portanto, gestão de acessos, gestão interna de processos, quem é que acede ao quê dentro da minha empresa, ter as regras bem definidas, bem documentadas, bem auditadas. Por outro lado, não nos serve ter regras bem definidas internamente quanto aos acessos aos dados se não tivermos o perímetro da nossa rede protegido com uma firewall, um sistema de segurança que nos proteja de acessos externos, porque no fundo estaremos a proteger as pessoas que estão sentadas ao nosso lado e por outro lado teremos as portas abertas para que potenciais hackers possam atacar e roubar dados pessoais, que é isso que um dos pontos que o regulamento pretende evitar. A cloud pode ser vista como uma das soluções possíveis, mas mais uma vez não é pelo facto de ter os meus dados em Office 365 ou numa máquina Azure que eu vou estar conforme. Portanto, eu vou ter a garantia por parte do fabricante, da Microsoft, que há uma série de parâmetros que a Microsoft garante, mas tudo o resto é do âmbito e é da responsabilidade da empresa e de quem coloca lá os dados. Portanto, este slide é muito, muito importante para nós termos esta visão global do que é, então, afinal, estar em conformidade com a RGPD. Estar em conformidade é pensar em todos estes pontos em conjunto. Se tiverem questões que nos queiram colocar, por favor, contactem a Alvo. Sabem os nossos contactos. Nós temos, obviamente, uma série de soluções e de produtos que vos podem ajudar. Nós temos também know-how em gestão de privacidade. Portanto, entrem em contacto connosco que nós conseguimos ajudar-vos. Muito obrigado.